Boa noite a todos. Boa noite. Sejam, Boa noite. Boa noite. noite. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da iniciativa Vamos Conversar sobre Saúde, cujo tema de hoje centra-se como prevenir as doenças cardiovasculares. Muito bem. Trata-se de uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, coordenada por mim e pelo professor José Mendes Nunes. Quero cumprimentar os preletores e por terem aceito o convite a participar aqui neste webinar. Também em nome da SPLS e em nome da pessoa da sua presidente, professora Cristina Vaz de Almeida, agradecer também o terem aceito o convite e a todos os que estão aqui a acompanhar-nos, seja a partir das vossas casas, onde quer que estejam. Para quem nos acompanha pela primeira vez e de forma resumida, o que é que são estas conversas sobre saúde? Portanto, essa é uma iniciativa que nós procuramos dar resposta às dúvidas dos nossos cidadãos comuns, mas centrado no foco mais na saúde. Acontecem uma vez por mês, sempre à quarta-feira de cada mês, durante todo o ano, com exceção do mês de agosto e o mês de dezembro. Cada webinar tem a duração de 1 hora, todas elas são dinamizadas por profissionais de saúde e, como já disse, são dirigidas à população em geral. Os temas são inspirados em datas comemorativas da saúde que decorrem no respectivo mês no respectivo mês. Este mês em particular, o mês de maio, é considerado o mês do coração e por isso mesmo quisemos trazer esta temática tão importante, as doenças cardiovasculares. Procuramos, através de linguagem simples e clara, dar resposta às vossas questões e dúvidas que nos fizeram chegar, ou até mesmo hoje, como o professor José já colocou aqui no chat, que nos façam chegar, isto para podermos dar-vos ferramentas que vos facilitam o uso da informação na vossa tomada de decisão acerca da vossa saúde. Informo que esta sessão está a ser gravada, para posteriormente podem rever ou partilhar até mesmo com os vossos familiares, amigos ou conhecidos. Informo também que ao longo da sessão irei colocar um link aqui no chat, que trata-se de um questionário de satisfação acerca deste episódio, que para nós é importante a vossa opinião. Portanto, passo a palavra ao professor José Mendes Nunes. Muito obrigado, Sandra. Muito boa noite a todos os presentes e aos que nos virem em diferido. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos virem. Hoje pretendemos falar sobre prevenção cardiovascular. E antes de avançarmos, vamos dizer o que é que nós entendemos por cardiovascular. Cardio quer dizer coração e vascular diz respeito aos vasos sanguíneos. O coração é uma bomba feita de músculo que aspira e bombeia o sangue para os vasos. Tal como o motor puxa a água de um poço e a lança para os diferentes canos de uma casa. No sistema cardiovascular, os vasos são as artérias, porque nós médicos gostamos muito de complicar e chamamos vaso àquilo que é, no fundo, um cano, que são canos. E aqueles canos que levam o sangue que sai do coração para, chamamos de artérias, e que levam o sangue até às diferentes partes do organismo. E aqueles canos que trazem o sangue para o coração, que trazem o sangue das diferentes partes do organismo para o coração, chamamos de veias. Ora, os canos arteriais, para os quais o coração bombeia o sangue, que se destina às mais diversas partes do organismo, são revestidos no seu interior por uma espécie de pele que chamamos endotélio. Embora o nome não interesse muito, mas o que importa é que estas artérias são revestidas por uma espécie de pele que funciona como um autêntico órgão endócrino. E é um órgão endócrino porque produz substâncias que não só regulam o calibre destes canos, como, para além disso, protegem a sua integridade. A integridade e a permeabilidade destes canos como devem perceber, é fundamental para que o sangue chegue às mais diversas partes do organismo. Se eles ficarem entupidos, temos as tromboses. Se eles romperem, temos as hemorragias. E tal como numa casa, uma ruptura de água faz perder-se água e ela não chegar à torneira, ou se o cano ficar entupido, também não chega às torneiras que dependem desse cano.
Na última sessão, por exemplo, são recordados, para quem esteve presente, quando falámos sobre a alimentação, falámos sobre a dieta mediterrânica, e parece que até que um dos principais mecanismos de ação da dieta mediterrânica é contribuir para a saúde desta pele que reveste o interior das artérias. E note-se que a saúde deste revestimento interior das artérias pode ser afetada por tabaco, muitos medicamentos que nós usamos até muito frequentemente e até generalizadamente. Por outro lado, se os canos forem estreitos, obriga o coração a um esforço maior para bombear o sangue. E com isso, um esforço aumentado por parte do coração. E a pressão no interior destes canos aumenta e temos então aquilo que é conhecido pela hipertensão arterial, que não é mais do que a força exercida sobre a parede das artérias e, por outro lado, reflete o esforço do coração para bombear o sangue para estas artérias. Portanto, hipertensão arterial significa esforço do coração e elevada pressão sobre a parede das artérias. Quando falamos de saúde cardiovascular, nós estamos a falar do coração e dos ditos canos arteriais. Como a saúde de todos os órgãos depende da integridade deste sistema, todo o organismo está dependente da normal permeabilidade deste sistema de canalização. Assim, se afetar o cérebro, temos os conhecidos acidentes vasculares cerebrais, mais conhecidos como AVCs, pelas iniciais, entre os quais as tromboses, que não é mais do que o entupimento de um ou mais canos que alimentam o cérebro. Ou se for uma ou mais artérias que alimentam o músculo cardíaco, nós temos o infarto do miocárdio, ou se for uma artéria das pernas, por exemplo, teremos uma situação que pode obrigar a soluções extremas, como a amputação parcial ou total mesmo dos membros inferiores. Pronto, depois desta introdução, para nós estabelecermos aqui um terreno de entendimento comum, uma explicação aqui um bocado muito simplificada para nos focarmos de facto no que é que vamos falar hoje. Relembro que nestas sessões procuramos falar sobre saúde e não sobre doenças, e passo a palavra à enfermeira Sandra Laia Esteves, que vai apresentar não só os nossos convidados, como também colocar algumas questões. E desde já agradeço também aqui aos nossos convidados o facto de terem aceitado este desafio de estarem aqui connosco esta hora. Passo a palavra à enfermeira Sandra Laia Esteves. Obrigada, professor José. Não podíamos começar aqui da melhor maneira com uma explicação tão clara, que é isso mesmo que pretendemos, como já foi aqui mencionado. Então, passo a apresentar os nossos convidados de hoje, o Dr. Luís Negrão e o Dr. Tiago Sardinha Gouveia. O Dr. Luís Negrão é sócio da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, médico e pertence também à direção da Fundação Portuguesa de Cardiologia. O Dr. Tiago Sardinha, médico de família da região autónoma da Madeira, membro do grupo de estudos cardiovasculares da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Obrigada mais uma vez por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui connosco hoje. Eu vou pedir a todos os que estão aqui a assistir ao nosso webinar que desliguem o vosso som, por favor, os vossos microfones. Se quiserem colocar e estão convidados podem fazê-lo, colocar questões aqui no chat, são bem-vindos, está bem? E vamos interagindo, ou se considerarem que queiram participar também, podem levantar a mão e podemos dar essa oportunidade também. Então, para começar aqui, depois desta explicação tão clara que o professor José Mendes Nunes aqui nos partilhou acerca do sistema cardiovascular, alguém nos fez chegar a esta questão de que se eu falar muito de risco cardiovascular, eu ia pedir-vos, posso pedir aqui ao Dr. Tiago Sardinha, o que é que isso quer dizer? O que é que isto quer dizer do risco cardiovascular, Dr. Tiago? Muito bem, olá, boa noite. Antes de mais agradecer e parabenizar este projeto, que é sempre muito importante para informar toda a população sobre as patologias e os riscos, e este mês, que é o mês do coração, falar aqui um bocadinho da prevenção cardiovascular. Muito bem, então o que é o risco cardiovascular? É, na verdade, uma ótima pergunta, porque nós ouvimos falar do risco cardiovascular, e hoje em dia, na medicina preventiva, que é no fundo a minha prática clínica, na minha prática de medicina familiar,
nem sempre se consegue explicar muito bem o que é que isso quer dizer. E apesar de muitas vezes nós batalharmos todos os dias no colesterol e etc. Basicamente, o risco cardiovascular é uma probabilidade e, portanto, é um valor numérico de uma pessoa vir a ter um problema grave no coração ou nos vasos sanguíneos, nos canos, como o doutor José Nunes explicou e muito bem. Como um infarto, esse problema grave pode ser um infarto, que é no fundo quando os canos entopem no coração, ou falamos em infarto cerebral, o dito que AVC, ok? Nos próximos anos. Portanto, é a probabilidade, o risco cardiovascular, resumindo, é uma probabilidade da pessoa vir a ter esse problema nos próximos anos. Falamos em risco a 10 anos. É como prever o tempo. Nós não conseguimos garantir que vai acontecer, ou que não vai acontecer, ou que vai chover, ou que não vai chover, mas conseguimos estimar a probabilidade de chover nesse período. E, portanto, esse risco é calculado com base em vários fatores, e nós incluímos fatores que são modificáveis, são eles que nós podemos intervir, podemos tratar de alguma forma, e há fatores não modificáveis. Os fatores que não conseguimos intervir são a idade. Com o avançar da idade, as pessoas têm maior probabilidade de vir a ter um evento cardiovascular, um infarto, um AVC. O sexo masculino, a verdade é que o sexo masculino tem maior probabilidade de vir a ter maiores eventos cardiovasculares. E depois falamos também de fatores não modificáveis, tais como a pressão arterial, a tensão arterial, que nós medimos no gabinete médico, o colesterol, se a pessoa fuma, se a pessoa não fuma, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem excesso de peso ou obesidade, entre outros, o tipo de alimentação, se pratica exercício físico. E, portanto, se nós combinarmos muitos destes fatores, o risco vai aumentar. Quanto mais cedo nós pudermos atuar sobre eles, menor vai ser a probabilidade de termos problemas no futuro. Obrigada, muito bem. Eu posso acrescentar uma coisa. Claro que sim, Posso, doutor Luís. E se posso acrescentar? quiser apresentar o seu slide que... Não quero. Eu quero. Quer dizer que a doença mais prevalente, a doença mais prevalente que existe no nosso país é a doença dos bocadinhos. Hum, eu não fumo, não sou um grande fumador. Eu só fumo um bocadinho. E também não estou assim tão gordo como isso, tá? Tenho um bocadinho de peso a mais. E o médico disse-me que eu tinha um bocadinho de diabetes e um bocadinho de colesterol. A minha tensão arterial, de vez em quando, anda um bocadinho alta. E sim, eu sou um bocadinho sedentário. Às vezes podia fazer um bocadinho mais de atividade física. E tudo isto são bocadinhos que muitas vezes as pessoas não Como é que a ligam gente consegue? Como é que a gente porque a Paula consegue? Miranda vai tirar o som, não é verdade, Paula? Que é para eu poder continuar a falar. E estes bocadinhos que não, só por si ninguém os valoriza. Às vezes o próprio médico de família ou o próprio médico que está a acompanhar o doente, você tem um bocadinho de diabetes, você tem um bocadinho de colesterol elevado, mas não valoriza esse risco e o que acontece é que a soma destes bocadinhos dá um bocadão. E depois, quando a gente vê, coitado, ele teve um ataque cardíaco, teve uma AVC, mas ele até nem tinha muita atenção, ele até nem fumava muito, mas eram estes bocadinhos todos que faziam com que aquele indivíduo tivesse um risco aumentado de vir a ter uma doença cardiovascular. Agora, também convém entender o risco como as duas faces de uma moeda, porque o risco pode-se entender com o risco cardiovascular como uma ameaça para a minha saúde, mas também pode ser entendida como uma oportunidade para a minha saúde. Como eu sei que se eu jogar no Euromilhões eu posso ganhar, a minha chave pode ser a vencedora e eu recebo uma pipa de massa. Portanto, eu jogo no Euromilhões porque eu vou ter a oportunidade de ganhar. Se eu não jogar, eu não ganho nada. E com os fatores de risco de doença cardiovascular acontece a mesma coisa. Se eu não fizer nada pelos meus fatores de risco, pois de certeza à saúde que vai-me acontecer, vai-me sair a lotaria. Se eu fizer qualquer coisa para evitar que aconteça alguma coisa, então lá está.
a faceta de oportunidade da doença dos fatores de risco, na medida em que eles poderão ser preventivos. E com esta, por calmo por agora. Eu só Sem dúvida, é acrescento uma aqui, realidade. Sim, sim, professor só José. acrescento aqui a ideia de que isto dos riscos é nós, quando andamos na rua, temos um determinado risco de ser atropelados. É claro que se andarmos no meio da estrada, o risco de ser atropelados é maior do que andarmos no passeio. Se atravessarmos nas passadeiras, o risco é menor se não atravessarmos fora das passadeiras. Quando falamos em combater o risco, é precisamente retirar as pessoas do meio da estrada e pô-las no passeio. Quer isto dizer que não sou atropelado? Sim, sou atropelado, mas o risco é muito menor. É isto que nós queremos quando defendemos em combater aqui o risco. Há aqui também uns outros fatores que o Dr. Luís Negrão já falou aqui, e há um outro que também é muito importante em termos daquilo que é a saúde cardiovascular, que é socializar, conviver com os outros, não se isolar. Também é um importante fator de risco de tudo, de tudo. Obrigada. Sem dúvida, a socialização promove o bem-estar, não é? E previne doenças do foro mental e não só. Uhum. Então, passando às próximas questões, Sandra, só não dizia prevenir, eu dizia reduz o risco, reduz o risco, a reduz o risco, probabilidade. sim, reduz o risco. Uma verdade. Então, ia perguntar aqui ao Dr. Luís Negrão, como é que qualquer um de nós podemos saber se o nosso coração está bem, Dr. Luís? E o que é que nós podemos fazer para manter o coração, digamos, em forma? Ahm, Vai um bocadinho já aquilo que estávamos vamos- aqui a falar, mas Pois, estamos a falar de o coração em termos de órgão que bombeia o sangue para todas as partes. O coração fala, eh, e tem três maneiras de falar. Uma é da dor. Quando, quando as artérias não levam o sangue suficiente para ele poder trabalhar, ele queixa-se, dá dor, dá alterações no eletrocardiograma e as análises vêm alteradas. Estas são as três maneiras do coração falar. É lógico que nós não andamos sempre a fazer análises, nem andamos sempre a fazer eletrocardiogramas, mas podemos ouvir a parte do nosso coração quando ele não está bem. E habitualmente a dor no coração é uma dor em que a pessoa põe a mão no peito. Poderá ser uma esofagite ou não, mas habitualmente é uma mão aberta no peito, do lado esquerdo, que faz levantar suspeitas de que este indivíduo tem um problema no coração. Quando as pessoas chegam e dizem: olha, dói-me aqui, isto é coração, não é? Dói-me aqui o coração aqui. O apontar com o dedo, muito provavelmente, não é uma dor cardíaca. Agora, quando o indivíduo para, quando o indivíduo põe a mão, quando ele fica a olhar para ontem, suado, quieto, sossegado, apreensivo, este indivíduo se calhar está a ter um problema cardíaco. E, portanto, prestar atenção ao coração. Uma das coisas, isto a nível cardíaco, a nível vascular, aquilo que se chama um acidente isquémico transitório, ou seja, transitoriamente falta-me água, o sangue no cérebro. Eu vou ter um desvio da comissura labial, vou ter um discurso muito pouco normal e vou ter uma diminuição da força num dos meus membros. E isto pode parecer uma coisa passageira, e habitualmente costuma ser uma coisa passageira, que as pessoas, o sujeito que está à frente não valoriza, mas é bom que as pessoas valorizem, porque podem ser os primeiros sinais, os primeiros sintomas daquilo que mais tarde vai poder acontecer, um AVC. E há uma outra que o professor José Nunes falou, que é a circulação nos membros inferiores, que eu, quando andava a estudar, era a doença das montras. As pessoas andavam na rua, passeavam-se no meio da rua, mas quando a circulação não chegava em quantidade suficiente às pernas, havia uma dor na barriga da perna de uma delas que fazia com que o indivíduo parasse. E ele parava em frente da montra, ficava a olhar para a montra, ele não estava a ver nada da montra,
A montra era só para ele estar parado uns segundos para repor a circulação na musculatura da perna e para depois ele poder continuar. E ele continuava, ele fazia novo percurso sem dores na perna para depois voltar ao fim da mesma distância, mais ou menos, voltar a ter a mesma dor na barriga das pernas. Isto é muito típico de uma coisa que se chama claudicação intermitente, que as pessoas de volta ou não volta têm uma dor na barriga da perna e que eu chamo que é a doença das montras, porque eles param na montra para repor a circulação no músculo das pernas. Portanto, como é que eu sei se o meu coração está bom? É ouvi-lo, é senti-lo, é tentar perceber o que é que ele me está a dizer, se eu tenho palpitações, quando é que eu tenho essas palpitações, o que é que eu estou a fazer para me aparecer essa dor, se é que eu estou sentado e está-me a aparecer uma dor. Se calhar estou a ver o jogo do Sporting contra o Benfica e isso faz-me aumentar a minha tensão arterial e o meu stress. E, portanto, tentar ouvir o coração é importante para as pessoas perceberem se de facto têm um coração. E coisas que eu era capaz de fazer há uns anos atrás e que agora não sou capaz de fazer. E se calhar é o meu coração a dizer-me: olha, tu estás a puxar demais por mim e eu já não aguento aquilo que aguentava. E portanto, vê lá se fazes uma revisão à máquina para saber como é que está. Ou seja, nunca desvalorizar as queixas e sempre que elas Isso. existirem, procurar ajuda, não Yeah. é? E tentar perceber quando é que as queixas aparecem, em que circunstâncias é que as queixas aparecem. Que é para depois dizer ao médico, não é? Ir lá dizer: oh doutor, dói-me aqui. Não. Sabe que eu quando me acontece isto, quando eu estou a fazer isto, ou isto, acontece que eu sinto isto, sinto aquilo, sinto uma coisa esquisita e não me sinto bem. O que é que isto eventualmente poderá ser? Não é? Portanto, conhecer o seu corpo é importante para a gente conhecer, saber se o nosso coração, ou os nossos vasos estão a funcionar bem ou não. Valorizar sempre os sinais que eles nos dão, o corpo, não é? E como porque eles falam, eles Exato. habitualmente falam. Não é língua gestual, mas falam. Mas sentimos esse. Isto É isso. só reforçando aqui esta ideia do Dr. Luís Negrão, que é esta ideia de que também na vida, na relação com os outros, a importância de escutarmos os outros, que nós temos muita tendência só falar, falar e não escutamos os outros. Também aqui, escutar o nosso próprio corpo, Pois. dar-lhe ouvidos, estar atento a esse corpo e não desvalorizar tudo e qualquer coisa. Não quer dizer que também tenhamos que estar uma forma de hipervalorização, não é isso, mas não negarmos aquilo que o coração nos está a dizer. Não, no fundo, não matemos o mensageiro. Uhum. Pois. Eu gostava só de acrescentar que muitas vezes há alterações mesmo antes de haver qualquer sintoma. E, portanto, é importante realizar uma avaliação médica regularmente. E nós temos vários parâmetros, podemos avaliar regularmente, antes mesmo de haver qualquer sinal. E antes de referir esses exames, como o Dr. Luís Negrão já disse, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, gostava de acrescentar que, para além das dores no peito, o coração manifesta-se com um cansaço, a pessoa que se manifesta mais cansada para pequenos esforços, uma pessoa que sobe 10 degraus já fica cansada e que antes não havia esse cansaço, é um sinal também que nós devemos dizer ao nosso médico de família. Ou então a sensação de falta de ar e um aperto assim também no pescoço também pode traduzir as pernas inchadas, também pode traduzir algum dano já no coração, antes de chegar ao infarto, e o coração pode estar em insuficiência cardíaca, é uma síndrome que nós temos, e também palpitações. Às vezes as pessoas chegam ao consultório, ai, tenho o peito a bater, tenho o coração a bater. Palpitações não são sintomas que nós devemos desvalorizar e, portanto, sempre levar ao médico de família. Mas antes disto tudo, e avaliar preventivamente, referir sempre que se deve fazer uma avaliação da tensão arterial. Para quem tem hipertensão arterial, a minha recomendação é realizar 2 a 3 vezes por semana, quem tem a tensão controlada. Se houver outra, outra orientação do vosso médico de família para levar medições ao gabinete, acho que deve ser feita essa orientação. Quando a tensão está controlada 2 a 3 vezes por semana, em diferentes horas, pode ser o suficiente. Avaliar os níveis de colesterol e de glicemia
isso é fundamental para conseguirmos manter e avaliar o coração em bom estado, avaliar o peso, o perímetro abdominal e, pronto, estar atento a estas pistas que fomos dando das dores do peito, falta de ar, cansaço, palpitações e depois tudo à forma, como a enfermeira estava aqui a referir, de mantermos o coração em forma, era termos uma alimentação saudável, um exercício físico regular, e depois não fumar, evitar o tabaco, seja ativo, seja passivo. E não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao tabaco, mas muitas vezes. Já lá vamos ao tabaco. Ok, ok. Ok, mas se Pronto. quiser pode avançar. Sim, sim. Mas Relativamente ao podemos falar tabaco, mais à frente. sim, pode Mas, avançar. Mas e eu por depois, acaso ia, Doutor, ia, ia, doutor, doutor Tiago, antes de avançar, e isto é para sermos concretos, quando disse fazer uma revisão regularmente, preciso. O que é isto regularmente? Porque isto regularmente para uns sim, pode ser de semana a semana, para outros pode ser mês a sim, mês e para outros pode ser de ano a ano. Para sim. sermos precisos, Para concretos. sermos precisos, um adulto saudável, sem patologia associada, sem doenças, por exemplo, que não é diabético, que não é hipertenso, deve ir ao seu médico de família ou médico assistente, uma vez por ano, pelo menos avaliar uma tensão arterial, fazer umas análises completas e perceber como é que está, pelo menos uma vez por ano. Se uma pessoa tem diabetes, pelo menos se estiver controlado 2 vezes por ano e se for hipertenso, igual. Se tiver hipertensão diagnosticada 2 vezes por ano. Ok. Só em relação à diabetes, esclarecer que pode ir 2 vezes à equipa de saúde, pode ser até enfermeira, médico, não é e preciso dizer que Exatamente. tenha que ser um médico nesse caso. sim, Sim, e sim. nas É a consultas. equipa de saúde. No fundo, hoje em dia temos tantos técnicos Sim, sim, de sim. saúde com elevada Sim, formação. quando falamos em equipa de saúde familiar, estamos a referir Exatamente, ao médico e ao exatamente. enfermeiro, sim. E Exatamente. até outros profissionais, E eventualmente, se outros ocorrer. profissionais, exatamente, mas geralmente numa Não, unidade de saúde. é só para nós desmistificarmos. Isto tem que ser sempre o médico, sempre o médico. Não quer dizer que tem que ser sempre o médico. Não Não, tem O que claro, médico ser. é responsável, mas não tem que fazer tudo. Sim, claro. sim, e deve ser uma coisa em equipa e muitas vezes a equipa gera e discute situações e é importante. Uhum. Sem Muito dúvida, o bem. trabalho em equipa. Eu queria só Mas colmatar e dizer que para além do tabaco, dormir bem e gerir o stress e pronto, fazer os check-ups regulares, como estava a dizer. obrigada. Mas antes de avançarmos, só para explicar que isto, pelo menos eu deparo-me na prática muito com essa questão. As pessoas perguntarem, então avaliar a tensão, deve-se avaliar no braço esquerdo Ou no direito, ou no direito? Mas as pessoas pensam do lado do coração. no Querem só pescoço, falar muito brevemente no acerca deste pescoço é que não vale a pena avaliar a tensão arterial. É assim, há muitas pessoas que vêm à consulta e que dizem isso e eu digo muito rapidamente, são os dois braços, são seus, os dois braços são seus, portanto, pode escolher. Claro que há situações em que temos que optar por um braço e numa avaliação inicial, numa primeira vez, deve ser feita uma avaliação nos dois braços, para percebermos se há alguma diferença. Mas rotineiramente um braço qualquer. Claro que há situações de cancro da mama que inviabiliza um membro e inviabiliza um braço e temos que optar sempre pelo outro braço. Mas hum, na maior parte das vezes, qualquer braço é válido. desde que a pessoa esteja em repouso, não após um. Exato, sim, após E um acima de tudo, o braço que estiver mais à mão. Porque se eu, para medir a minha tensão, tenho que pôr o braço, tenho que me esticar todo. Luís, perdeu o som. Se eu tiver que medir a minha tensão, e tenho que me torcer todo para que o médico meça a minha tensão, isto não é uma posição correta para medir a tensão arterial. A tensão arterial é medida devidamente sentado, com as costas direitas, com as pernas não cruzadas, com o braço colocado à altura a nível do coração, pôr desnudar o braço, pôr uma braçadeira adequada àquele braço, ficar caladinho, sossegadinho,
sem rir, sem conversar, medir a tensão arterial. E depois há uma coisa que é registar numa folha de papel onde habitualmente eu faço os meus registros de atenção, que é para quando eu for à equipe de saúde, no centro de saúde, dizer, olha, a minha tensão arterial anda assim. E mostrar à equipe, dizer como é que anda e como é que não anda. Isto é extremamente importante. E já agora, não é para andar a medir na praia, nem no Não, centro comercial, que muitas vezes a gente vê e isso aí é uma perda de tempo. também pode dar uma ideia de como é que ela anda, não é verdade? Mas sim, mas pronto. Então, avançando aqui, vamos entrar aqui na temática do tabaco. Os estudos afirmam, não é, que as doenças cardiovasculares são 2 a 4 vezes mais frequentes nos fumadores. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de tabaco na Europa é responsável por 1.200.000 mortes anuais. Eu não sei se as pessoas têm noção destes números. As pessoas e qualquer cidadão. E uma das perguntas que nos fizeram chegar dizem que o tabaco faz mal, mas o meu avô sempre fumou e morreu com 94 anos. Doutor Tiago, quer então entrar aqui na temática do Sim. tabaco? Sim, o que eu ia dizer há pouco, em relação ao tabaco, é que nós agora temos as outras novas formas de tabaco. Há o tabaco aquecido, há os vapes, e portanto, só queria dizer aqui que o tabaco aquecido, que é o IQOS, normalmente chamamos o IQOS, e eu não sei se as pessoas sabem Passa publicidade. da publicidade, peço desculpa, mas o IQOS significa I quit, eu vou traduzir, mas significa I quit ordinary smoking. E portanto ele foi criado para, esta frase significa eu deixo o tabaco convencional. E portanto esta frase foi criada para fazer com que as pessoas deixassem o cigarro queimado para passar a fumar o tabaco aquecido. E esse tabaco aquecido não é melhor do que o tabaco queimado, até porque as pessoas estão expostas à nicotina, que é o componente que depois está associado ao maior número de infartos e AVCs. E muitas das vezes as pessoas que passam a fumar esse tabaco aquecido deixam hum, passam a fumar mais porque pensam que não estão a fazer tão mal aos seus pulmões, apesar de não ser queimado. Mas pronto, as pessoas que estão neste momento submetidas a este tabaco vamos ver nos próximos anos as suas consequências, e já há alguns estudos neste sentido. Em relação a este senhor que dizia que o avô que sempre fumou e que morreu aos 94 anos, e queria só chamar a atenção e dar um exemplo, por exemplo, não é por alguém que, por exemplo, sobreviveu a um acidente de carro sem o seu cinto de segurança que podemos dizer que o cinto não é importante. E, portanto, o tabaco é a maior causa evitável de morte no mundo, porque ele causa diversas patologias. Estamos a falar de infartos, estamos a falar de AVCs, doenças pulmonares, que obriga a utilização muitas vezes de oxigênio em casa, provoca muitas vezes cancro, mas claro, há exceções e não podemos falar na medicina em exceções, nós temos que falar da maioria dos casos, até porque a maioria dos casos, quem fuma terá a maior probabilidade de morrer ou ter um evento cardiovascular, um infarto, um AVC, e por isso poderá morrer ou sofrer com as complicações. E vale sempre a pena parar de fumar, em qualquer idade. Eu perguntaria que idade é que ele morreria se ele não fosse fumador, não é? Essa é a resposta que Exato. ele homem nos dá, não é? E a Fundação Francesa de Cardiologia tem uma publicação relativamente ao tabaco que diz que 60 a 80% dos indivíduos que fazem um infarto agudo de miocárdio com menos de 45 anos, 60 a 80% destes indivíduos são fumadores. O fator de risco principal que eles têm é ser fumador. Portanto, o avô se não fumasse, era capaz de durar até aos 120, aos 110, era capaz de ser interessante. Uhum. Só que esta ideia de que o tabaco é no fundo, jogar com a vida, com a saúde.
E de facto, sendo um jogo, se calhar é por isso que o tabaco se vende hoje nas casas de jogo. Talvez. Eles deixam lá o dinheiro no bingo e deixam o dinheiro no tabaco também. Exatamente. Pode ter algum peso, sim, nesse âmbito. Então, passando a outra consequência e que já foi aqui falado, o AVC, considerado em linguagem corrente a trombose, não é? O acidente vascular cerebral, pode ter uma componente genética, mas não é considerado uma doença hereditária, sabemos disso. No entanto, fizeram-nos chegar aqui a uma questão que se referem aos avós de alguém que morreram com trombose com 79 e 80 anos. Isso quer dizer que o neto também morrerá de trombose? Isso provavelmente quer dizer que a probabilidade do neto vir a morrer com uma trombose é maior para ele do que para alguém, para algum neto a quem o avô ou a avó tenha morrido por outra doença qualquer. E relativamente a essa afirmação, eu noto que quando nós medimos a tensão ou quando medimos o colesterol e dizemos que o senhor tem a tensão alta ou tem o colesterol elevado, há dois tipos de resposta que utilizam a mesma frase. A frase é idêntica para os dois, mas a maneira como eles dizem a frase denota a posição de um e a posição do outro. O senhor tem a sua tensão alta. O meu pai e a minha mãe sempre tiveram tensão alta. Já o meu avô morreu de tensão alta. Este indivíduo está-se, desculpem uma expressão, positivamente nas tintas para a hipertensão. Por muitos antihipertensores que a gente prescreva, por muita coisa que a gente lhe faça, ele vai continuar a dizer: o meu avô e a minha avó também tinham tensão alta, também tinham o colesterol elevado e, portanto, não me preocupo. A mesma frase, dita de outra maneira, é: sabe, doutor, já o meu pai e a minha mãe tinham uma tensão arterial alta. Este indivíduo está preocupado. Este indivíduo, a probabilidade deste indivíduo vir a morrer ou vir a ter um evento cardiovascular por causa da sua hipertensão ou por causa do seu colesterol é elevada porque ele tem uns antecedentes familiares que fazem com que isso aconteça. E este indivíduo está preocupado. Aí a intervenção dos profissionais de saúde é capaz de ser muito mais eficaz, é capaz de ser muito mais interessante e ter resultados muito mais interessantes para este indivíduo que para o primeiro. Primeiro está-se nas tintas. É um desígnio dos deuses. Eu vou ter que morrer de coração, porque já o meu pai, vou ter que ter uma trombose. Já o meu avô e a minha avó também morreram de trombose e tiveram uma trombose. Portanto, é esta atitude de não me preocupa, isto é uma coisa que já vem. O culpado não sou eu, o culpado é o meu avô, ele é que morreu com uma trombose. Eu não, está a ver, este tipo de postura é aflitiva porque nós gostaríamos que as pessoas se preocupassem com alguns eventos, com alguns sinais, e com alguma história familiar. É lógico, eu não posso mudar a minha história familiar, eu tenho que levar com a história da minha família. Agora, quem sai aos seus não é de Genebra, como se costuma dizer, não é verdade? Uhum. O que quer dizer que eu deverei ter alguma preocupação se eu tenho uma história familiar carregada. E carregada não é aos 94 anos que ele morreu. O meu avô morreu com um ataque cardíaco aos 94 anos. Pronto, ok, podia ter morrido de acidente de automóvel, outra coisa qualquer. O problema é quando a história familiar acontece aos 40, aos 50 anos, aí as idades são pessoas muito novas, o que quer dizer que o risco é muito maior e a probabilidade de eu vir a ter um evento tão grave como os meus familiares é elevada. Exatamente. Concordo absolutamente. Na verdade, ter familiares com doença cardiovascular aumenta de facto o risco, mas é como a genética faz com que o indivíduo vá carregar uma arma, mas são os comportamentos que o indivíduo vai adotar ao longo da sua vida que vão puxar esse gatilho, e portanto acho que aqui não falamos tanto na genética, no risco cardiovascular, e claro que há sempre algum risco que aumenta, mas são os comportamentos que se adotam ao longo da vida. É o exercício físico, o fumar,
a tensão, o colesterol, que fazem com que vão puxar esse gatilho da, e que podem aumentar o risco juntamente com a carga genética. É isso mesmo. Pois. E a tal preocupação leva a uma maior adesão e ao cumprimento das orientações por parte da equipa de saúde, não é? Exatamente. A influenciar. E beber vinho faz bem ao coração? Ouve-se muitas vezes dizer o vinho tinto não faz mal ao coração. Querem desmistificar aqui este. Eu já ouvi dizer que vinho branco é refresco, vinho tinto é vinho é tinto, vinho branco é refresco, vinho é tinto. E pronto, já Uhum. ouvi dizer este tipo de afirmação. Costumava-se dizer que um copinho de vinho não é um copinho de vinho, é um copinho de vinho à refeição não é mal de grande perigo. O tinto, lógico. O problema é que os estudos, ao que parece, apontam para que nem um copinho de vinho é benéfico ao coração. E essa ideia de que o tinto é cardioprotetor, e as pessoas protegem, aquilo tem lá uns antioxidantes e tem lá umas substâncias que evitam o aparecimento. Eles têm, mas depressa isto é como ao ovo. A gente para pôr o ovo direito, dificilmente ele há de cair sempre para algum lado. E no vinho a questão é que um copinho pode ser, se for ingerido como é ingerida a água ou como é ingerido um alimento qualquer no dia a dia, poderá não fazer grande mal, mas os estudos apontam para que nem esse copinho pequenininho é assim tão benéfico. É mais a fama do que propriamente o proveito. Uhum. E só acrescentar, e concordo em absoluto, os estudos não os estudos, mas antigamente falavam-se dos antioxidantes do vinho tinto, que podiam fazer bem ao coração, mas hoje em dia não se recomenda nem um copo de vinho. Mas dizer que o Dr. José Nunes dizia no início da sessão que a dieta mediterrânica é o que está recomendado, e se nós olharmos para a roda dos alimentos, não está lá o vinho, e portanto está lá a água no centro da roda dos alimentos, estão os frutos secos, estão as verduras, os legumes, mas no fundo temos aqui como líquido à refeição a água. E é nessa dieta mediterrânica que nós nos devemos focar ao longo da vida. Porque o álcool, como o Dr. Luís Negrão estava a dizer, acaba por ter outras consequências, aumenta a tensão, afeta o fígado, por sua vez, vai afetar o coração, se estiver doente, e portanto, quem já bebe deverá fazê-lo com muita moderação. Mas a recomendação é não beber de tudo. E quando nós falamos em beber com moderação, é no máximo um copo por dia. Quando nós falamos um copo, depende do tipo de álcool, não é? Se estamos a falar em bebidas brancas ou bebidas, um copo de vinho, um copo por dia nas senhoras, muitas vezes acontece um, dois copos de vinho ao almoço, depois ao jantar, Depende do tamanho do copo. e depende do tamanho do copo. Exatamente. E depois nos homens acaba por haver a moderação vai até 2 copos, mas a nossa orientação é mesmo não beber para não aumentar o risco. Uhum. O problema é que há sempre os caracóis que estragam essa. Depois o problema há sempre os termossos que estragam essa. E depois há sempre uma orelhinha de porco que estraga essa. E o que acontece é que isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse, não é? Saliento só esta história do copo. É um copo de vinho, não é um copo de água com vinho. Pois. Não é um copo de água com vinho. É um copo de Exato. vinho. Pois. Então, as duas próximas questões estão relacionadas com o colesterol, que também sabemos que é um fator, quando descontrolado, né, é um fator de risco aqui ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E antes de vos lançar as questões, eu queria que explicassem qual a diferença entre o colesterol total, LDL e HDL, como é conhecido o tal colesterol ruim e o bom. Já não há.
Muito bem, posso começar? Doutor Tiago, sim. Ok, portanto, o colesterol total é a soma das várias partes do colesterol que temos no sangue. E o mais importante perceber é o tipo de colesterol. Existem os vários tipos e o colesterol total é a soma. O colesterol mau é o LDL, que significa Low Density Lipids, e portanto são partículas de baixa densidade, e é no fundo LDL, é o colesterol mau. Este acumula-se nas artérias, formam placas, e no fundo é como se estava a dizer no início, quando os canos acabam por entupir dos vasos das artérias, é este colesterol que contribui maioritariamente para o entupimento dos canos, que depois, a longo prazo, provocam infartos, AVCs e outro tipo de complicações. O HDL significa High Density Lipids, são lípidos de alta densidade, HDL, temos isto em inglês e continuamos com o inglês em Portugal. O HDL é o bom colesterol. Ele funciona de forma como se fosse um aspirador e vai sugar as outras partículas e vai levar para ser limpado no fundo. Nós temos alguns parâmetros de bom HDL, tem que estar acima de 35 para considerarmos que uma pessoa, um HDL alto diminui o risco e, portanto, um HDL bom, alto, é fundamental. Um LDL, quanto menor, melhor. Então lança a questão: um colesterol total, por exemplo, a 220, a pessoa deve tomar medicação? 120? 220. 220, 220. colesterol total. Colesterol total. Nós, atualmente, na consulta, devemos orientar sempre o início de uma medicação para o colesterol com base no risco cardiovascular. E, portanto, nós devemos dividir esse colesterol total e percebermos como é que está o LDL. Nós olhamos particularmente para o colesterol do LDL e vamos ter um objetivo. Vamos ter um objetivo para tratar esse colesterol com base no risco cardiovascular, que é calculado com uma calculadora que nós muitas vezes ou temos no computador ou no telemóvel e calculamos isso para cada pessoa. E nessa calculadora é introduzido os valores de colesterol, os valores da tensão, se trata de uma pessoa do sexo masculino ou feminino, se é fumador ou não, e a idade. E com base nisso, e também temos calculadoras à parte para pessoas com diabetes. Vamos perceber qual é o risco da pessoa, se é uma pessoa de risco baixo, moderado, alto ou muito alto risco, e vamos ter diferentes objetivos para determinada pessoa. E nós vamos tratar objetivos de redução dos valores de LDL. É nesse sentido que nós tratamos. Nós não olhamos só para o colesterol total, e tratamos o colesterol total. Não, nós vemos o LDL, por exemplo, se for uma pessoa de muito alto risco, no risco cardiovascular, nós temos que reduzir o LDL, que é o colesterol mau, abaixo de 55. Os valores nas análises têm que estar abaixo de 55 miligramas por decilitro. E por isso nós individualizamos para cada pessoa o risco. E temos diferentes objetivos de redução e temos vários medicamentos para orientar. Não sei Sim, se aqui o tratamento tem que ser sempre personalizado e bem dirigido personalizado. a. Exato. Há uma questão aqui no chat que eu penso que acabou por. Aparecer. Sim, e por responder de certa forma, que. Entretanto, o professor José já respondeu. Ok, então avançamos, que já estamos Sim, aqui a 10 a pessoa estava à espera que há umas varinhas mágicas que transformam o bom colesterol, o mau colesterol, em bom colesterol. É só preciso comprar a varinha mágica. Não é não é com varinhas mágicas. E a importância dos triglicéridos aqui no mundo aqui e associado aqui ao colesterol? Como é que podem aqui. Uhum. Pronto, eu posso também responder. Em relação aos triglicéridos, nós na consulta muitas vezes temos os doentes que nos chegam a dizer que estão muito preocupados, que os triglicéridos estão muito altos,
E, portanto, nós, em primeira linha, devemos orientar o tratamento do colesterol pelo LDL, que é o colesterol mau, e, numa primeira instância, numa primeira consulta, se tivermos um colesterol com a parte dos triglicéridos muito, 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 mas muito alta, que implica outras consequências para a vida da pessoa, aí nós intervimos. Mas numa primeira instância, se nós percebermos que os triglicéridos estão abaixo de 200, nós vamos descartar e vamos priorizar o LDL. Temos que tratar, o nosso primeiro objetivo é tratar o LDL. Os triglicéridos não são tão importantes no risco cardiovascular. Eles, até porque com a medicação para tratarmos o colesterol do LDL, eles muitas vezes conseguem se reduzir, os triglicéridos reduzem. E só pensamos mais tarde em introduzir medicação para tratar os triglicéridos. Claro que há situações e situações, existem situações que os triglicéridos estão exageradamente muito altos e há risco de haver inflamação do pâncreas. Pode acontecer, mas são situações específicas e nós devemos priorizar sempre os valores da LDL, HDL e colesterol total para termos um risco individualizado. Obrigada, Dr. Tiago. Só que em relação aos É a triglicéridos, aterosclerose. em relação aqui aos triglicéridos, há alguns têm uma carga genética que não têm e que podem atingir valores da ordem das 6 centenas e acima disso. Mas há aqui que ter em atenção que uma coisa que faz aumentar os triglicéridos é precisamente a ingestão de álcool. Pois. Obrigada. Evidentemente que a gente não vai prescrever o antibiótico para ele não consumir bebidas alcoólicas, porque o problema dos antibióticos é, doutor, eu posso beber vinho? Não vamos prescrever antibiótico para todos, para ver se baixamos os triglicéridos. Mas às vezes dá vontade. E quando se fala de aterosclerose, o que é que podem explicar aqui de forma sucinta e que impacto é que tem aqui a nível cardiovascular? Eu tenho uma apresentação, costumo brincar com a lição de bom português. E ponho a imagem do bom português e depois tenho arteriosclerose ou aterosclerose. Depois deixo as pessoas discutirem o assunto. E há muitos que dizem que é arteriosclerose. A arteriosclerose é a esclerose da parede da artéria. Está a ver aquela mangueira velha que a gente deixa ficar ao sol e fica muito ressequida e que depois, quando estamos a regar o jardim, ela solta-se do adaptador para a torneira porque o plástico da mangueira já está esclerosado e já não consegue aguentar muita pressão. Isso é arteriosclerose. É a doença da parede das artérias. A aterosclerose é aquilo que alguns empregados de limpeza fazem às escondidas da entidade patronal, que é levantar a alcatifa e meter o lixo que tiveram a varrer por debaixo da alcatifa, que é para não se ver que está lá o lixo. E isso é a deposição de gordura debaixo daquela alcatifa que existe e que o professor José Nunes falou, a alcatifa que existe a revestir o interior das artérias e que faz ali uma batata que obstrui a passagem do sangue para o órgão que aquela artéria irriga. Isso é a aterosclerose. A aterosclerose está muito associada é resultante de um colesterol, de um mau colesterol elevado. A arteriosclerose é o desgaste da artéria, muitas vezes provocada por uma hipertensão arterial que nunca ninguém se preocupou, ou nem o doente se preocupou em tratá-la e deixou a artéria completamente estragada, a parede da artéria. E, portanto, são duas coisas diferentes. Aterosclerose e arteriosclerose têm consequências diferentes. A aterosclerose entope com facilidade, a arteriosclerose rompe com facilidade. Obrigada pela explicação, Dr. Luís.
E uma das questões que nos perguntaram foi se o uso de Q10 se é benéfico ou preventivo de doenças cardiovasculares. Não, já afirmamos, não queremos entrar aqui na componente de medicação, mas aqui, tratando-se de um suplemento, peço-vos que esclareçam assim de forma rápida e sucinta. O Q10 é um suplemento alimentar que contém uma substância que é antioxidante. Eu, para pôr o lixo debaixo da alcatifa, preciso do pezinho para levantar a alcatifa e meter o lixo por debaixo da alcatifa. O antioxidante, o que faz é aquilo que o meu pezinho faz, facilita a deposição do mau colesterol debaixo da parede da artéria. Portanto, o antioxidante é ótimo para evitar que o mau colesterol se oxide e que se deposite debaixo da carpete que reveste o interior das artérias. Mas a fruta tem antioxidantes também tão bons, o peixe também tem tão bons antioxidantes, e há uma série de alimentos na nossa alimentação que são ricos em antioxidantes. Para que gastar dinheiro num suplemento alimentar que eu tenho alimentos que me fornecem esses antioxidantes? Portanto, ok, quero comprar um Q10, compre. Eu comprava, sei lá, um peixinho ou comprava uma fruta e satisfazia melhor com o peixinho e com a fruta do que com um comprimido para tomar, para fazer o antioxidante. É isso. Eu Voltamos a gostava. frisar a É, importância da dieta e da alimentação saudável. exato. O Q10 é um bocadinho, portanto, que é importante nestes processos de oxidação, atuam no nível das mitocôndrias, mas o Q10 é aquilo que também é como as vitaminas, são essenciais, mas são precisas em quantidades muito pequenas e que estão Uhum. normalmente numa alimentação que seja regular. Portanto, não é para ter essas preocupações de andarem a comprar coisas em todos os lados que não interessa. Isso é negócio. Exato. Yeah. E gostava só de complementar que em nada serve tomar o Q10 se a pessoa tomar uma alimentação que não é equilibrada, se não praticar o exercício físico ou beber bebidas alcoólicas, porque o Q10 vai chegar ali e não vai ter braços que chegue para tratar da inflamação toda. Portanto, não vamos conseguir fazer. O truque aqui é mesmo adotarmos as medidas saudáveis, com a alimentação saudável, o exercício físico, que é um importante anti-inflamatório do nosso corpo. Pronto, lá está, quando já tivermos aqui com a hipertensão arterial, tratarmos essa hipertensão arterial, o que ideias aqui não vai desentupir, não vai conseguir desentupir nada do que já está ou que já possa estar entupido. Portanto, Não sei se. adotar comportamentos promotores de saúde, como a alimentação, exercício físico e dispensar-se este tipo de suplementos. Isto parece que é um Exatamente. bocadinho comer ao domingo, comungar e pensa-se que está ali para fazer os pecados todos durante a semana toda. Uhum. Obrigado. Sim. Há mais uma vitamina que se calhar não sabem, mas cada vez vai-se ouvindo falar, que é a vitamina K2. Também é preciso desmistificar que essa vitamina está a ser vendida por alguns, e há alguns estudos, mas não é os estudos robustos, não são robustos, e a gente não consegue generalizar essa informação. Essa vitamina promovem como se fosse para deixar as artérias mais molinhas, pronto, no fundo. No fundo, a tensão aqui o que vai é deixar as artérias mais duras. Mas também desmistificar que essa vitamina não tem benefícios comprovados em larga escala. Nem essa, nem a vitamina Q2. Sandra, estamos a Obrigada. Já chegar ao agora? fim. Estamos a chegar. Sim, sim. Avança. Quer dizer Não, alguma não. coisa? Não, então Não, avançamos. Queria questionar aqui, levantar aqui uma questão acerca do stress, porque o stress e vários estudos o indicam que tem sido associado a um risco cerca de 30% superior a desenvolver problemas cardiovasculares. Então eu pergunto-vos qual é a importância do stress como causa das doenças do coração, né? o stress é importante. Eu estou vivo porque
tive uma reação perante uma situação que me aconteceu. Eu reagi graças à libertação de uma série de substâncias químicas que entraram em circulação, me aumentaram a força cardíaca, a frequência cardíaca, a força muscular, e quando eu dei por mim, tinha subido um muro com 2 metros de altura, que se não fosse o stress da situação, eu nunca era capaz de o subir. Portanto, o stress é importante para a minha sobrevivência, para a nossa sobrevivência. Agora, todos os dias, 8 horas por dia, 9 horas por dia, sujeito ao mesmo stress, à mesma agressão, à mesma tensão, à mesma situação, isso é perfeitamente desgastante e isso é prejudicial à saúde. Faço-me entender. Portanto, o stress é importante para a gente viver. Aquela coisa da gente acordar de manhã com aquele maldito, aquele despertador. A gente começa o dia a dizer mal do despertador, não dizemos mal de mais nada. Pronto, aquela atividade de correr para apanhar o autocarro. Olha o autocarro, estou-me a correr para apanhar o autocarro. Isto é importante para nós vivermos, faz com que a gente consiga viver e viver bem. Não é aquela coisinha mal para apanhar o autocarro. É ir a correr para o autocarro. A gente vê o autocarro, vemos a situação, vamos. Isto faz parte. O stress é importante, liberta uma série de hormonas e uma série de substâncias químicas que são favoráveis. Agora, viver 24 horas por Em dia stress. em stress. Eu uma vez houve uma. Eu estou-me a esticar, mas deixem-me esticar à vontade. Houve uma vez uma reunião com uma psiquiatra da Fundação que mandou-nos sentar, estávamos numa sala grande, mandou-nos fechar os olhos e disse: Eu agora vou passear aqui pela sala e gente com os olhos fechados. Tínhamos e como ela estava a falar, tínhamos a noção de onde é que ela estava. Estava muito longe de nós, estava muito perto de nós. E eu agora vou-vos perguntar, vou pedir a um de vocês que me diga uma coisa que o deixe muito ansioso e que o deixe muito preocupado e que tenha algum problema em contar. E ela andava com esta conversa de um lado para o outro. O que acontece é que quando ela estava próximo, quando estava mais afastado das pessoas, as pessoas quase que respiravam fundo, ela já cá não está ao pé de mim, O portanto, alívio. essa pergunta já não vai fazer. E aqueles que estavam ao pé dela ficavam com uma grande tensão e com uma grande. Querem ver que ela. Mas isto com os olhos fechados. Querem ver que ela é a mim que ela me vai perguntar. Agora imagino o que é viver 24 horas por dia com esta ansiedade, com esta preocupação, com esta angústia, com este nervosismo, com este stress todo. É perfeitamente desgastante. E, portanto, o stress é importante, mas não 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu e muito bem. E usando esses exemplos, ainda foi mais claro. Obrigado. Então passo para a última pergunta, até porque já chegamos aqui à hora de terminar o nosso episódio. Que ouve-se muito hoje em dia falar dos dispositivos, como os relógios digitais, que, segundo dizem, permitem medir a tensão arterial, monitorizar o ritmo cardíaco e até fazer eletrocardiogramas. Qual a utilidade, na vossa perspectiva, destes dispositivos? Acham que vale a pena comprar? Vale o investimento para quem não tem queixas relativas ao coração? E para quem tem queixas cardíacas? Faz sentido? Muito bem. Posso responder? Estes aparelhos, como os smartwatches, têm vindo a evoluir muito e eles já aparecem nas guidelines de cardiologia e são fundamentais. Eles permitem medir o ritmo cardíaco, em alguns modelos já se consegue medir pressão arterial e também já se fazem eletrocardiogramas simples, porque existem os mais complexos e estes conseguem fazer estes tipos de exames e eles estão muitas vezes validados para detectar alterações precoces e, portanto, são muito úteis em pessoas que têm frequentemente palpitações, tonturas ou então que já tenham antecedentes de arritmia.
Se vale a pena comprar, claro, não há sombra de dúvida, é um investimento a longo prazo e que muitas vezes consegue detectar arritmias que nunca foi detectado em consultas regulares, ou mesmo que a pessoa nunca se queixou e é detectado e ele lança um alerta. Ainda assim, não substitui a visita regular aos centros de saúde, à equipa de saúde. É uma ferramenta muito útil, desde que usado sempre com bom senso. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu tive, nós, como médicos de família, vamos à casa de pessoas que não conseguem vir ao consultório, e na auscultação cardíaca, portanto, ao ouvir o coração, eu percebi que não estava a palpitar de forma regular. E, portanto, eu só tinha à mão um relógio e fiz muito rapidamente um eletrocardiograma à senhora e percebi que a senhora estava com uma arritmia. E consegui depois orientar, sem a senhora se deslocar, de maneira muito mais fácil e mais eficaz. E, portanto, sim, é um investimento a longo prazo e que está validado. Ou seja, no fundo, permitir aqui um acompanhamento contínuo, não é? Destes parâmetros Uhum, e que detectem precocemente estas uhum, irregularidades cardíacas, exato. digamos. E acrescento também o facto de ser também uma motivação, por exemplo, para a contagem de passos. Por exemplo, a contagem dos passos através destes Positivo. aparelhos Sim. é, é importante, até porque se nós realizarmos 7.500 passos diariamente, conseguimos diminuir o risco cardiovascular. É importante. E através desses dispositivos, seja no telemóvel, seja no relógio, conseguimos contabilizar e percebermos que todos os dias estamos a fazer 7.500, 10.000, estamos sempre a diminuir o nosso risco. Obrigada, doutor Eu, Tiago. eu talvez, Doutor eu Luís, talvez por causa dos meus cabelos brancos, que o doutor Tiago ainda não tem. Já tem alguns. É, essa coisa dos relógios, para mim, o telemóvel é para fazer chamadas. O relógio é para me dizer as horas. Agora, eletrocardiogramas no relógio, sim, contar os passos, que conta os passos que eu comprei e anda de vez em quando ponho no bolso. Agora, o telemóvel também não é solução para tudo. Né? Sim. Estes dois dedos, às vezes, ajudam mais do que, ou poderão ser uma grande ajuda para a gente saber o que é que, se o meu coração está a bater regularmente, se está a bater com força, se está a bater fraquinho, se está a bater irregular e se está tudo a correr bem ou não. Mas pronto, porque eu sou um bocado cético aos telemóveis. Eu não uso relógio, estão a ver? Eu só acrescento em relação que também diga, diga. partilho um bocadinho da ideia do Dr. Luís Negrão, mas é preciso terem atenção. Portanto, uma pessoa que é normal, numa pessoa que tem problemas, que pode-se monitorizar, sim, faz todo o sentido. Mas atenção, a tecnologia evolui tão rapidamente que se puderem ir adiante da compra, vão adiante da compra, cá viram um aparelho a seguir muito melhor e com muito mais estabelecido, muito mais validado, digamos, validado. Depois há alguns que não são nada, não estão validados e depois podem induzir as pessoas em pânicos. Pronto, mas isto é como tudo, isto vai melhorar, mas até lá não seria assim muito entusiasta na compra disso. Obrigada. Então, antes de terminar, eu Mas relembro. cuidado, isto agora é uma informação baseada na vidência, Uhum, não é baseado na na evidência. evidência. Sim. É na evidência. Relembro, antes de passarmos mesmo aqui para a parte final, a terminar, relembro que colocámos aqui um link de um formulário de satisfação, pedimos a vossa que preencham, para nós é importante a vossa opinião. Então, mesmo para terminar, e depois passo a palavra aqui ao professor José, para fazer aqui um resumo e aqui um jeito de conclusão, digamos assim, mas ainda lanço aqui ao doutor Tiago e ao doutor Luís. Que conselho é que vocês deixam aqui aos nossos cidadãos, à população em geral, para que possam conseguir aceder, compreender a informação e usar os serviços de saúde no âmbito aqui da prevenção das doenças cardiovasculares? Informação há muita. Agora, sabê-la compreender e aplicá-la, que conselho é que vocês deixam?
Dou a Eh, palavra ao doutor Tiago. Sim, conselho, claro que é preciso procurar informação nos sítios certos, e é importante participarmos neste tipo de reuniões, mas é importante procurar o centro de saúde de forma preventiva, claro, sempre, e tirar as dúvidas, todas as dúvidas no centro de saúde, seja com a equipa médica, seja com a equipa de enfermagem, e partilhar dúvidas entre pares e partilhar problemas, e é importante só assim, partilhando ideias e dúvidas, é que conseguimos ter com certeza as informações sobre a nossa saúde, que muitas vezes acabamos por falar todos, vamos tendo alguma formação num sítio, outra formação noutro sítio, e é importante partilharmos informações com todos e discutirmos ideias. Ir regularmente ao médico de família, ler em sítios fidedignos, existem livros, folhetos também muitas vezes disponíveis nas ULS, nas USFs, folhetos onde se pode disponibilizar essa informação, e também na página nas páginas, presumo aqui, da Sociedade Portuguesa de Literacia, mas também na Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, são disponibilizados alguns conteúdos de forma a também poder ser informado. A Fundação Portuguesa de Cardiologia. Há dias deparei-me com um vídeo de, e penso que foi o Dr. Luís Negrão que o realizou acerca da medição da tensão Já arterial, que está muito já. explícito, numa linguagem muito clara, muito simples, e é isso mesmo que pretendemos. E nós Sabe, aqui na SLS também o fazemos através do nosso site, das nossas redes sociais, procuramos fazer chegar essa informação clara e simples à população. houve um homem que há 47 anos atrás usava papilon, era cardiologista e dizia que a saúde é um bem precioso demais para estar só nas mãos dos médicos. E foi com base neste princípio que ele criou uma instituição sem fins lucrativos que se chama Fundação Portuguesa de Cardiologia, onde eu colaboro, onde eu dou o meu melhor e que pretende fazer chegar à população com conteúdos de saúde que sejam fáceis de se entenderem, fáceis de se alterar, de alterar comportamentos e que motivem as pessoas para ter uma vida mais saudável. E essa fundação existe, tem um site www.fp.cardiologia.pt e, portanto, aquele homem já morreu há relativamente pouco tempo, mas foi ele que fez com que eu passasse a gostar de fazer promoção da saúde, educação para a saúde, promover a literacia em saúde, que às vezes as pessoas só precisam de alguém que os ouça e que fale com eles e que sorria com eles e que se transformem coisas muito complicadas em coisas muito simples e que as pessoas entendam e que as pessoas percebam, e com um sorriso nos lábios a gente consegue fazer muita coisa. Obrigada, Dr. Luís. Professor Nada. José, para terminar, Então, para já, ainda dando sequência a esta pergunta, salientando que considerem sempre quais são as fontes da informação. São fontes idóneas, não vão muito aquilo que é no Facebook, nas redes sociais. O que importa é a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, a Direção-Geral da Saúde. Considerem sempre que digam qualquer coisa, perguntem quem são estes, qual é a autoridade destes para dizerem isto, porque muitas vezes há aqui um ato comunicacional que não é para dar informação, mas é para fazer coisas. E há aqui muito negócio por trás, portanto é muito importante que as pessoas, e isto é a formação em literacia e em saúde, que é as pessoas saberem quais são as suas fontes, sempre. Bem, agora então agradeço aos doutores Luís Negrão e Tiago Sardinha pela disponibilidade, o empenho e a entrega com que se puseram nesta sessão, ainda por cima com um grande sentido de humor que foi muito interessante e que deu isto mais graça do que outra coisa. Ainda por cima fazem isto sem qualquer retribuição para além do nosso mais sentido agradecimento pela forma como participaram. E
também felicitar pela forma clara, concisa e até que falaram sobre a prevenção cardiovascular. Como vimos, falar da saúde cardiovascular é falar da saúde em geral, porque estamos a falar de um sistema que envolve todas as partes do nosso corpo. De uma forma resumida, nós acabamos sempre nas 5 vertentes fundamentais ou nos 5 pilares da saúde, que são, a saber, dieta, alimentação, uma alimentação saudável que passa pela diversificação e variedade dos prazeres, mas sem excesso dos prazeres. Depois, mexer-se, aproveitem tudo o que é possível para não estarem quietos. Não se intoxicar, e aqui não se intoxicar inclui o tabaco, inclui o excesso de álcool, inclui o excesso de stress, porque o excesso de stress leva à produção de substâncias que o nosso organismo produz e que elas são em si tóxicas, como é o caso do cortisol e outras substâncias. Respeitar as horas de sono e de repouso. E, finalmente, mas não menos importante, que é socializar, amar, amigar, no sentido de fazer e conservar as amizades e estar com as pessoas que são queridas. Não há, eu mencionei estas 5 e nenhuma delas é mais importante que as outras, até porque elas, todas conjuntas, elas potenciam-se mutuamente. Por isso, há aquilo que me disse o Dr. Luís Negrão, um bocadinho dali, um bocadinho de lá, pois é todo este conjunto de pequeninos que faz uma coisa grande. Nada, nada de excessos, mesmo para os jovens, como alguém diz, a força da natureza na juventude tolera muitos excessos que são cobrados ao homem ou à mulher até ao fim da vida. Portanto, agora de início, parece que isto tudo é tolerado, nada faz mal, depois vão pagar. Vão pagar. E agora, perdoem-me a metáfora. Isto de preservar a nossa saúde é como conduzir. Ao conduzir, nós sabemos que estamos sujeitos a ter acidentes, mas não é por isso que deixamos de conduzir. E até a ter o prazer de desfrutar daquilo que a condução nos permite, que é chegar a lugares, a paisagens, encontrar familiares que nós, e amigos que nós muito gostamos. O importante não é, o importante é não entrar em excesso de velocidade, cumprir as regras do trânsito e mantermos na nossa faixa de rodagem. Ora, nesta nossa viagem da vida, sabemos que corremos riscos de acidente e temos até a certeza que um dia um deles será fatal. Até lá, o melhor que nós temos a fazer é mantermos na nossa faixa de rodagem, nada de excessos, cumprir as regras da natureza. O resto, desfrutemos as paisagens que a vida nos traz. Obrigada, Muito professor obrigado a José. todos. Obrigado. Podemos terminar Obrigado. da melhor maneira. Vou pedir, quem quiser, pode ligar a câmera. Vamos tirar aqui uma foto de ecrã para depois partilhar nas nossas redes sociais. Vamos lá, quem quiser. Obrigada. Vamos lá então. 1, 2, 3. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada ao Dr. Tiago, ao Dr. Luís, por terem, pelas vossas extraordinárias intervenções, terem cumprido aqui os nossos requisitos no uso da linguagem clara e simples e acompanhada aqui de um bom e saudável humor. E voltamos a encontrar no próximo dia 25 de junho para mais umas conversas sobre saúde. Iremos abordar o tema a saúde das crianças. E por hoje é só. Obrigada a todos. Uma boa noite para todos, uma noite tranquila e o nosso muito obrigada. Muito Obrigado. obrigado a todos. Boa Obrigado. noite. Muito obrigado. Boa noite. E uma saudação especial para a Madeira. Muito É verdade, obrigado. é verdade, doutor Tiago. Uma É. saudação especial aí à Madeira. Obrigado. Tudo bom. Boa noite. Obrigada. Vamos falando. Vamos falando. Obrigada. Deus, professor José. Tá, obrigado, Uma Sandra. boa noite. É sempre, tá, tchau.